Ora, pedimos desculpa por este bocadinho, que se calhar as imagens já estão no ar há algum tempo, mas para não falharmos, a entrada do nosso programa de hoje acontece no Centro Espírita. Decidimos dar um pouco mais de espaço. Ora então, muito bem-vindos a mais um Acontece no Centro Espírita. Boa noite. Hoje, mais uma vez, em direto, não é assim, Regina? Da nossa casa, porque é assim que temos que estar durante esta pandemia. E, Regina, hoje vamos falar sobre mediunidade, sobre médiuns, uma vez que nesta época, nesta fase, os centros espíritas estão realmente fechados. Será que podemos exercer a mediunidade em casa? Se sim, de que forma? É sobre isto mesmo que vamos falar hoje, não é? É, exatamente. É uma questão que realmente se coloca e nesta altura em que estamos todos em casa, e os médiuns são médiuns em qualquer sítio, não é? Exatamente. Tanto em casa como fora de casa, como no centro, seja como for. A verdade é que os trabalhos estão encerrados no centro espírita. E então, o que fazer, não é? Quem é médium e que estava habituado a colaborar semanalmente nos trabalhos de atendimento fraterno, em trabalhos de ajuda espiritual, portanto, como fazer? Será que durante estes 30, 60 dias não podem colaborar também, mesmo no próprio lar? Pronto, então são essas e outras questões que possam surgir no âmbito deste assunto que vocês possam ter e assim mesmo estamos ao dispor para que vocês as coloquem, não é? E tentaremos esclarecer de alguma maneira. Exatamente, aliás, nós como estamos em direto, aproveitamos para vos dizer que se quiserem colocar algumas questões, nós vamos conseguindo ver o chat aqui ao lado portanto, tentaremos de alguma forma, se assim for necessário, se assim houver possibilidade de responder-vos da melhor forma. Olha, Regina, coloca-se uma primeira questão. Poderão os médiuns evocar espíritos em casa? A prática da mediunidade em casa, como é que é vista? Porque eu recordo-me, e não tem muito tempo, aliás, sempre foi assim, pelo menos na minha família, com o meu pai, recordo-me de alguma forma de se dizer que era complicado as manifestações mediúnicas em casa. Mas poderá acontecer, e uma vez que na tua introdução assim o falaste, não é? Sim, a verdade é esta. Nós temos que distinguir aquela situação em que o médium, não é? Depois de descobrir que tem essa capacidade, portanto, quer, digamos, colaborar de alguma forma com o mundo espiritual e transmitir as mensagens que o mundo espiritual tem para nos oferecer. Nós conhecemos vários médiuns, aliás, são, digamos, ilustres para a doutrina espírita, porque através da sua obra de psicografia, sobretudo, puderam levar mais longe o espiritismo. Sabemos que Francisco Cândido Xavier, Divaldo Pereira Franco, Ivone do Amaral Pereira, Zilda Gama, enfim, muitos médiuns o fazem em casa, ou seja, estão no seu lar e psicografam, por exemplo, no caso de médiuns que recebem as mensagens de psicografia no seu lar, reservam a hora do dia, tranquila, onde possam realmente ou evocar o seu espírito protetor, ou então receber as mensagens de espíritos que ditam romances, mensagens mediúnicas, etc. Por outro lado, os nossos guias espirituais e espíritos elevados têm dito que no lar não é o local adequado para nós efetivamente ajudarmos espiritualmente aqueles espíritos mais infelizes, mais ignorantes. E porquê? Porque nós sabemos, não é, que ainda somos muito imperfeitos. E então temos amigos e inimigos, ou seja, aqueles que não gostam de nós acabam por estar connosco. E onde é que eles estão? No nosso lar. Então, como estão mais de perto e nos acompanham enquanto médiuns, temos que ter muito cuidado. Por isso, se nós decidíssemos reunir em casa, no centro espírita há uma proteção magnética, há uma proteção dos que são orientadores do trabalho espiritual na casa espírita que no lar não temos, não é? Exatamente. No lar não não toda temos uma preparação que é óbvia de semana a semana, de
sim, Neste caso, por exatamente. exemplo, falando de Masteva, às segundas e sextas, e não só, porque é um ambiente que está preparado diariamente com todas essas equipas, não só as de lá de cá, Sim. mas também as de lá de lá. Não é? E em casa, normalmente, isso não acontece assim, ou pelo menos nas maiores Normalmente partes. não acontece. Aliás, os espíritos, através de Allan Kardec, na Revista Espírita, podemos ler algumas coisas sobre isso, aconselham mesmo que esteja sempre presente, não é? Mais alguém. Isto se nós decidirmos evocar algum espírito. Porquê? Porque é necessário que esteja connosco, junto ao médium, um doutrinador ou alguém que vai esclarecer aquele espírito que vai ser evocado. Ou também, e sobretudo também, não queria dizer ou, eu queria dizer e sobretudo também, outro que faça, digamos assim, a manutenção do ambiente protetor Aquilo que, que nós chamamos através da de prece, esteio, não é? exato, que Aquilo que nos nós chamamos centros de esteio, espíritas exatamente. chamam de esteio. Ou seja, pelo menos 3 pessoas é essencial estarem presentes num pequeno trabalho que se viesse a ser feito. É certo como é que era antes de haver centros espíritas, não é? Antes de haver centros espíritas, as pessoas reuniam-se em grupo nas suas casas. E é sobre isso que nós pretendemos falar um pouco mais hoje, não é? Porque, ao fim e ao cabo, estamos dentro de casa, não podemos colaborar no centro espírita, mas podemos auxiliar a espiritualidade na mesma. Agora, não devemos fazer, primeiro, sozinhos, não é? Exatamente. Enquanto médios, um médium tem que saber que sozinho vai abrir um campo, não é? Para que outras entidades se possam manifestar e as mais próximas, geralmente, ou o médium está sintonizado realmente com bons pensamentos e é seguro de si e da sua mediunidade, ou então é alvo fácil, Dos não é? zombetistas, os chamados Dos zombeteiros, dos espíritos zombeteiros, brincalhões, sim. exatamente. Ou de espíritos que, lá está, que menos simpáticos e que connosco estão por perto. Não é? Exatamente. Eu não sei se tu deves ter assistido com toda a certeza. Eu recordo-me há 30, 40 anos atrás que era normal, pelo menos no lar onde eu vivia, porque já não vivo, juntamente com o meu pai e com a minha avó, realmente acontecia muitas vezes. E nós dávamos conta que, e é esse um dos alertas que também fica, dávamos conta que realmente muitas vezes, e mesmo num ambiente mais ou menos preparado, não é? Que muitas vezes os espíritos, esses tais zombeteiros, esses tais espíritos mais inferiores, vinham única e exclusivamente para tentar perturbar o ambiente, não é? E mesmo a harmonia que existia em casa. Não é? Sim, isso é normal, não é? Agora, por isso mesmo é que é recomendado que quando o médium pode colaborar, enfim, para receber as mensagens mediúnicas e auxiliar quem precisa, o faça no centro espírita. Agora, estamos em casa, se em nossa casa habitam mais familiares, a esposa, o cônjuge, não é? Os filhos, uma irmã, uma prima, enfim, se realmente há pelo menos 3 adultos na casa que possam colaborar nesse trabalho. Ora bem, se tomarmos as devidas precauções, se realmente tanto o médium como aqueles que estão nesse pequeno trabalho estão sintonizados, fizeram uma prece ou até fizeram antecipadamente o Evangelho no lar e depois então aproveitam para auxiliar algum irmão que esteja, enfim, a necessitar de ajuda emergente ou urgente e inspirando-se nos seus espíritos protetores, nos seus amigos espirituais, se eles assim acharem que pode acontecer, por que não? Não é? É uma forma realmente de temporariamente poder ser feito, não é? Exatamente, até porque mesmo com o Evangelho no lar, conforme dizias, existe uma preparação diferente do próprio ambiente, não é? O que de alguma forma pode precisamente levar a que as manifestações espíritas possam ser, digamos que entre aspas, eu não sei se é assim que se lhe posso chamar assim, mas de alguma forma possam estar mais controladas, mais harmonizadas, digamos assim, em função do que um trabalho mediúnico
quer de alguma forma dizer, não é? O que é que nós queremos fazer, qual é o objetivo do próprio trabalho. Ora bem, Mas isso traz inconvenientes, não é? sim, é preciso esclarecer o seguinte: nós estamos a falar para aqueles médiuns que já estudaram o que é a doutrina espírita, já fizeram os seus cursos no centro espírita, já educaram a sua mediunidade, são médiuns esclarecidos e que temporariamente estão nas suas casas, não podem encontrar-se no centro espírita, nem a colaborar, não é, nas restantes atividades, nem no atendimento fraterno ou nas reuniões de tratamento de obsessão ou desobsessão. Portanto, nós estamos a dirigir a esses médiuns, a médiuns preparados, esclarecidos e que temporariamente estão privados daquele trabalho que estavam habituados a fazer. Se, entretanto, estiverem companheiros nossos que, entretanto, estão a descobrir a sua mediunidade, então aí nós temos que recomendar que a altura não é a indicada. Portanto, primeiro devem estudar e conhecer bem do que se trata e que mediunidade têm ou não têm, não é? Exato. Primeiro devem educar a sua mediunidade e para isso existem cursos nos centros espíritas que facilmente esclarecem as pessoas. Mas perguntam assim, bom, mas eu nunca frequentei um centro espírita, sei que sou médium, será que eu não poderia receber umas mensagens através da psicografia? Pois bem, então, se o caso é esse, se sente-se impulsionado para transmitir mensagens, para escrever, antes de mais é preciso conhecer a fundo um pouco o que fala Allan Kardec no livro dos médiuns. Nós já falámos aqui várias vezes neste livro, não é? Que é o livro dos médiuns, de Allan Kardec. Estou aqui a mostrar, para quem não conhece. Bom, e aqui tem muitas indicações sobre como se deve comportar o médium, como ele deve conhecer melhor os seus pensamentos, porque às vezes surge esta dúvida. Será que aquilo que eu escuto através dos pensamentos é verdadeiramente uma mensagem do espírito ou é o meu próprio pensamento? Exatamente. Muitas vezes acontece isso. Pois, nós temos essas dúvidas. Todos os médiuns passam por essa dúvida. Ou seja, será que isto é meu? Será que o que eu estou a ouvir é algo que vem de mim? Será que é alguém que quer transmitir? Como é que nós vamos saber se a mensagem que eu estou a transmitir é realmente o espírito do António, do José, da Sílvia ou é o espírito da Regina? Exato. Como é que nós vamos fazer isso? A melhor forma, diz Allan Kardec, é realmente conhecermos a nós próprios enquanto médiuns e, ao mesmo tempo, também analisarmos tudo aquilo que nós recebemos através da mediunidade, não é? Exatamente. Mas, Regina, existem vários tipos de mediunidade. Alguns é mais simples de usar em casa. Tu agora falavas, por exemplo, na escrita. É um tipo de mediunidade em que será, obviamente, sempre necessitando de uma preparação, uma preparação em condições, uma preparação de harmonização do próprio ambiente. A escrita será um tipo de mediunidade que poderá ser usada de forma diferente em casa, não é? Sim, a psicofonia. Psicografia, neste caso. A psicofonia ou a de médium falante, não é? Exatamente. Já terá, por isso mesmo, dependendo também da forma como se manifesta o médium, se é consciente, se é semiconsciente, se é inconsciente, seja como for, seja qual for, o tipo de mediunidade não deve fazer desprovido de companhia, ou a boa companhia espiritual, não é? E estamos a falar então de transmissão apenas de mensagens e não do tratamento obsessivo, que é outra coisa completamente diferente, ou da companhia espiritual, e isso nós conseguimos através da prece, oração e da meditação, ou companhia, como falámos, de alguns familiares que estejam connosco em casa e que estejam também em quarentena e estejam próximos, todos eles elucidados sobre em que consiste essa reunião. Claro que
nesta altura tão difícil, todos se andam a queixar, que se sentem mais tristes, mais desiludidos, desanimados, alguns. Ora, também temos que ver que por isso mesmo, e dado esse nosso estado mental, temos que estar alerta que o tipo de espíritos, e quando digo tipo, dizemos o estado de alma dos espíritos que nos acompanham, também pode não ser muito animado, ou seja, podem eles próprios estarem a transmitir-nos também esse desânimo, e por isso todo o cuidado é pouco para enfrentarmos essas situações, recebermos essas mensagens, tentarmos auxiliar e esclarecer, mas ao mesmo tempo nos agarrarmos realmente a outro ânimo, a outra vontade, a outro entusiasmo, a muita fé, a passarmos muito enquanto médios também a mensagem de esperança, de que são situações temporárias e que vai tudo ficar bem, não é? Pronto, é um pouco isso. Falando na mediunidade e nos vários intervenientes, neste caso médiums, há muita gente que se pergunta lá em casa, as crianças, de que forma é que a gente deve encarar? Porque muitas vezes, mesmo em casa, as pessoas já nos transmitiram muitas vezes que têm os filhos, que têm atitudes incompreensíveis, digamos assim, têm reações às vezes até intempestivas e as pessoas não, e os próprios pais não sabem como lidar. Como encarar a mediunidade nestes no caso mais jovens, nas crianças, sim. Sim, já tivemos a oportunidade de falar muito sobre isso, a questão da mediunidade nas crianças. Mas isto falámos em termos de desenvolvimento da mediunidade nas crianças, mesmo em termos de centro espírita. Mas em casa acontecem várias vezes, não é? Acontece muitas vezes que algumas crianças sim, podem ter alguns, portanto, como não é sintomas, mas digamos que podem se expressar dessa forma, vendo espíritos familiares, o que é natural, ou vendo, ou sentindo e impressionando-se mais facilmente, não é? Então aí, mais do que nunca, os pais ou os avós ou com quem está de perto deve esclarecer com naturalidade, não é? Sobre o que se está a passar, o que é que acontece, não é? Isso já falámos várias vezes, em vários programas, que nada como olharmos para as questões espirituais e para a vidência, especialmente nas crianças, com toda a naturalidade. Nós somos seres imortais, somos um corpo, ou melhor, somos um espírito que vive presentemente num corpo físico e aqueles que morrem partem para outro mundo, portanto, não deixam de ter corpo, mas continuam vivos e por isso facilmente as crianças podem perceber a sua presença, especialmente na idade até aos 6 anos, 6, 7 anos, e pode acontecer com maior frequência agora que estão em casa, não é? E pode certamente até surgirem muitos mais casos de que os pais denotem que isso aconteça. Provavelmente vão achar que é uma influência psicológica desta quarentena, mas não, isso é capaz de ser real, é verdadeiro. Não tentem dizer, nem façam, por favor, desacreditar a criança, insistir que está a ver coisas ou que foi apenas um pesadelo, porque isso só vai levá-la a ter maiores temores, não é? A ficar atemorizada, a ter medo e da próxima vez que veja um espírito vai receá-lo, não é? E na verdade quem se apresenta normalmente às crianças até são familiares e são pessoas chegadas, portanto, para transmitir uma mensagem, quem sabe. Exatamente. A mediunidade expressa-se de muitas formas. Antes de falarmos, até porque em casa, precisamente, que é o tema de hoje, a nossa conversa de hoje é a mediunidade em casa, ela expressa-se de muitas formas, não só através da psicofonia, mas também através das chávinas, aquelas brincadeiras que muita gente faz, até por curiosidade. Eu recordo-me que há muitos anos atrás, ainda era eu criança, digamos assim, que os vizinhos de porta, no apartamento na cidade onde morávamos, realmente costumavam fazer esses joguinhos, essas brincadeiras. Obviamente que com médiums, de alguma forma, não
ou descontrolados, digamos assim, sem a mediunidade controlada, não é? E que depois o próprio jogo da chávena e do pires descambava. E esses médiuns sem controle acabavam por incorporar, como vulgarmente falamos quando um médium exerce a psicofonia, ou o espírito se transmite através do médium e depois Sim. gera uma rebaldaria completa. Regina, e tudo Sim, isto traz inconvenientes, não é? E óbvio, temos que, de alguma sim. forma, perceber como proceder, não é? Para que esses inconvenientes não apareçam, não é? Este é um caso, acontece também em trabalhos, eventualmente, de psicofonia, que as pessoas façam em casa Sim, sem esse então cuidado, não é? é exatamente isso que, enquanto aqueles que são médiuns, não é, têm que estar devidamente esclarecidos, que não podem ter uma postura de gozo, provocação, ou então, inclusive, evocar um espírito familiar ou evocar alguém que já tenha partido só para divertimento, não é? Exatamente. E nós sabemos que com os jovens há essa preocupação, julgamos que há uma certa altura na vida em que quase todos são convidados através de contactos na escola, alguém fala, olha, se fôssemos brincar ao jogo do copo, ou se fôssemos, enfim, jogar ao Jumanji, e assim, Exatamente. esses jogos, enfim, onde se colocam letras do alfabeto e depois deixa-se que ou o copo ou outro objeto se desloque para então dar respostas às questões que são colocadas. Isso tem muitos perigos, os riscos são enormes e todos os pais devem estar atentos, sabendo e tendo conhecimento que realmente os jovens ou adolescentes têm essa prática, proibi-los porque traz sempre problemas graves. Inclusive, há vários casos de adolescentes e de jovens que são levados ao suicídio a partir de pequenas reuniões feitas por brincadeira. Outras situações em que se fala até de poderem ser levados à loucura. Outras situações já abordadas, por exemplo, em filmes que exageram um bocadinho as situações de obsessão, mas que parece quase um verdadeiro, enfim, eu não queria usar aquela expressão, mas espírito malignos a ponto de levar e levar os jovens a conduzi-los por maus caminhos, não é? Exatamente. Olha, deixa-me só aqui ler aqui uma mensagem que um amigo nosso, um companheiro nosso, nos enviou. Antes de mais, boa noite a todos os que estão connosco e que vão manifestando precisamente essa intenção. O André diz-nos, boa noite, nas crianças a mediunidade não está desenvolvida, mas manifesta-se muitas vezes. Eu, por exemplo, via uma velhinha todos os dias à noite a sair do meu quarto quando eu me ia deitar. Isso aconteceu até aos meus 9, 10 anos. Depois deixou de se manifestar visualmente, mas sentia sempre todas as noites. A minha filha de 3 anos, curiosamente, também vê uma velhinha no quarto É dela. natural que seja, provavelmente, uma amiga espiritual, pode ser uma familiar, não desta vida, pode ser de outras vidas. Nós não podemos esquecer que nós já vivemos muitas vidas e nem todos os espíritos que nos visitam, não é? São uma avó, um tio que nós reconhecemos como Exato. família desta vida. Pode ser uma mãe de uma vida anterior que, preocupada connosco, nos vem visitar, vem ver como estamos, vem nos acompanhar. Então, se o nosso amigo André Gomes realmente via durante anos ou durante bastante tempo essa idosa, é provável que até seja um espírito simpático que vem cuidar de se informar como está aquele que lhe é querido. Exatamente. Como vai estando por lá, o que não significa que seja um espírito errante, ou seja, o facto de visitar a mesma família várias vezes e até agora a filha, não é, Exatamente. do nosso companheiro a ver também, não significa que não seja esclarecida. Até pode ser um espírito esclarecido, é um espírito que faz essas visitas para conhecer a família, para saber como está, porque Deus assim o permite, ou porque lhe é permitido, ou porque já adquiriu determinada evolução que permite fazer essas visitas e esse acompanhamento, o que é uma maravilha. Exatamente. Ter conhecimento disso
e saber, não é, que isso é possível e que há sempre espíritos amigos que nos visitam. Olha, a propósito, estávamos a ler a revista Espírita de 1860, desculpem, e encontramos lá uma carta muito curiosa. Aliás, ao longo das várias revistas espíritas de Allan Kardec, ele foi dando a conhecer algumas cartas que lhe faziam chegar através de alguns assinantes da Revue Spirit. E então, é engraçado que alguns desses assinantes contavam factos ocorridos em séculos anteriores. Ou seja, numa carta, por exemplo, dava conta de que em 1788, na Tribuna de Paris, ou seja, num jornal de Paris, vinha uma notícia de que existia uma sociedade em Paris, 1788, muitos anos ainda antes de se ouvir falar em Hydesville, não é, nos fenómenos, e de Allan Kardec ter publicado o Livro dos Espíritos em 1857, mas em 1853 foi quando ele se interessou, não é, Allan Kardec, pelas mesas girantes, e dizíamos nós que já em 1788 davam nota de que haveria uma sociedade que investigava as mensagens vindas do além de certos espíritos que se comunicavam, e o jornalista falava sobre o assunto. Mas o que eu queria narrar também, e que era curioso em relação àquilo que o companheiro esteve a contar, conta um desses assinantes que há um determinado manuscrito do século XIV, precisamente à época do rei Dom Dinis, em Portugal, e do rei Dom João em Castela. E então o que é que conta? Conta que um cavaleiro, devido a umas desavenças que teve com um determinado padre, a certo dia à noite o cavaleiro começou a receber umas visitas que lhe abria as gavetas, as portas, as janelas, de tal maneira aquilo se tornou incómodo que a esposa também sentia, também percebia, e em todo o castelo toda a gente sentiu aquilo. Entretanto, manifestou-se esse espírito, que nós sabemos hoje que é espírito, mas lá na história não é dado como espírito, e ele vem dizer-lhe que o acompanhava. E mais, que ele fazia o seguinte: ele percorria alguns lugares da Europa e vinha-lhe transmitir o que acontecia. Ora, esse cavaleiro, sendo amigo da corte, transmitia acontecimentos impossíveis dele ter conhecimento disso, porque não havia cavalos velozes à época que conseguissem, em breves minutos, alcançar terras distantes, e ficavam surpreendidos como é que esse cavaleiro, que agora não me recordo o nome, francês, conseguia ter acesso a toda essa informação. E então lá está descrito essa história, onde ele depois vem a saber que realmente era um espírito que o ajudava e auxiliava e lhe transmitia todos esses conhecimentos. Portanto, amigo dele, não é? Que lhe podia proporcionar essas informações. Exatamente. Olha, a prática do espiritismo, isto diz Allan Kardec no livro dos médiuns, a prática do espiritismo exige muito tato para frustrar as manhãs dos espíritos. O que é que queria dizer com isto? Ora bem, é assim, o médium tem que estar muito alerta, tem que praticar o exercício da paciência, da moderação, do bom senso. Sem dúvida, ele tem que estar alerta. Porquê? Porque há espíritos inteligentes, não é? Manhosos. Há espíritos que se fazem passar por Joana d'Arc, fazem-se passar por Santo Agostinho, fazem-se passar por, enfim, com nomes muito pomposos, nomes muito sonantes, e que na verdade são espíritos brincalhões e que enfim, divertem à custa dos médiuns incautos. Por isso, há que exercitar sim a mediunidade, há que ao mesmo tempo fazer sempre essa avaliação das mensagens que são transmitidas, e há sempre que ter muito cuidado com tudo o que vem do plano espiritual. Tanto que assim é que também ao longo das revistas espíritas, nas sessões da Sociedade de Estudos Espíritas Parisiense, Allan Kardec dá nota de que
sempre que recebiam mensagens vindas deste ou daquele espírito que se dizia, assinava com determinado nome, conhecido na sua anterior reencarnação na Terra, eles faziam uma avaliação dessa mensagem de forma crítica. Aliás, as palavras do Allan Kardec são estas, de forma como se fosse uma crítica literária, exatamente àquele manuscrito. Isto porquê? Porque tanto rigor? Porque se vamos transmitir que, enfim, Santo Agostinho disse isto ou aquilo, é preciso ter a certeza, é preciso realmente perceber se as palavras que ali estão, os conceitos que aquele espírito emite, estão de acordo com a evolução espiritual daquele determinado espírito, não é? Exatamente. Fica já agora também o conselho, como é óbvio, que realmente, se não existe esta preparação, isto ainda falando nos trabalhos mediúnicos em casa, se não existir essa preparação, se por acaso ou lhe aparecer algum espírito que não está a contar, que veja que não é seguramente um espírito simpático, digamos assim, há sempre a possibilidade de elevar o pensamento, de fazer uma prece, pedir ajuda aos guias, aos amigos espirituais, para que realmente essas situações, quer em termos de visão, quer em termos de psicofonia, de alguém que entre, digamos assim, ou incorpora, o que algum espírito menos simpático se manifesta através de alguém em casa, há sempre essa possibilidade de elevar o pensamento, pedir ajuda aos guias, aos amigos espirituais, para que realmente tragam alguma harmonia, porque às vezes são situações que podem causar mal-estar, desavenças, e isso seguramente que o lar disso não precisa, com toda a certeza. Olha, Regina, do livro da revista Espírita, 1859, de Allan Kardec, deixa-me ler-te aqui uma passagem sobre os aforismos espíritas, e que diz assim: aqueles que pensam preservar-se da ação dos maus espíritos, abstendo-se das comunicações espíritas, são como crianças que julgam evitar o perigo colocando uma venda nos olhos. Tanto vale dizer que é preferível não saber ler nem escrever para não se expor à leitura dos maus livros ou a escrever tolices. Olha, é muito curiosa ele chama-lhe aforismos, não é? Porque são, digamos assim, notas que Allan Kardec dá no decurso daquilo que vai estudando. E é muito importante isto, porque há pessoas que acham que pelo facto da mediunidade de algum modo acarretar alguns perigos, que então não a devem pôr em prática. Ou seja, parece-nos até um absurdo, porque se a pessoa, e é isso mesmo que o Allan Kardec dispõe na Revista Espírita de janeiro de 1859, é que se existe a mediunidade é para nós podermos pô-la em prática. Também não faz muito sentido que se tenha a mediunidade e não se possa comunicar nem com os espíritos e não se possa esclarecê-los ou auxiliá-los, especialmente aqueles que precisam e pedem ajuda. Tanto sabemos que há centros espíritas que não têm grupos mediúnicos porque acham absolutamente desnecessário. Ora, isso contradiz um pouco do que é verdadeiramente a doutrina espírita, porque ela nasceu precisamente do estudo dos fenómenos mediúnicos. Ora, se temos mediunidade, temos necessariamente que a pôr em prática e exercitá-la. Esse exercício sabemos que tem os seus riscos. Sabemos que muitos médiuns sofrem, não é? Do ponto de vista físico e do ponto de vista moral, sofrem os males do mundo, sofrem acusações, sofrem, a perseguição de alguns espíritos. No entanto, sabemos que no exercício dessa mediunidade eles vão conseguir se tornar amigos daqueles que antes não gostavam deles e vão, sobretudo, auxiliar imensos, mas imensos espíritos
que precisam de esclarecimento, porque no mundo, neste momento, mais do que nunca, está a precisar do auxílio dos médiuns esclarecidos, para que eles possam esclarecer os espíritos que estão no além, que estão no mundo espiritual e que buscam perceber porque sofrem. E então cabe-nos a nós médiuns esclarecer porque existe o sofrimento, que o sofrimento é moral e que podem ser felizes, não é? Exatamente. Olha, da mesma revista Espírita 1859... Hoje estamos a focar na revista Espírita. Exatamente. É porque muita gente, hoje, agora, desculpa interromper-te... Muita gente também desconhece que existe este livrinho que eu vou mostrar aqui. Não, esse é a compilação de várias revistas de cada ano. É uma compilação feita por José Herculano Pires e, portanto, uniu, não é, num livrinho todas as revistas, são 12 de cada ano. Mas ia só relembrar que estamos no mês de Abril, dia 18 de Abril faz 163 anos do lançamento do Livro dos Espíritos, da primeira edição, e por isso nada como falarmos ainda mais no programa de hoje de Allan Kardec e também dos esclarecimentos que ele dava a propósito, não é? Olha, realmente isto tem tudo a ver com aquilo que nós temos vindo a falar e eu vou começar aqui só um bocadinho atrás para dizer o seguinte, e ler aquilo que está escrito na revista. Ora bem, assim o médium perfeito não teria senão comunicações perfeitas de verdade e de moralidade. Desde que a perfeição é impossível, o melhor médium seria o que desse as melhores comunicações. É pelas obras que eles podem ser julgados. As comunicações constantemente boas e elevadas, nas quais nenhum indício de inferioridade fosse notado, seriam incontestavelmente uma prova da superioridade moral do médium, porque atestariam simpatias felizes. Pelo facto, mesmo de que o médium não é perfeito, os espíritos levianos, embusteiros e mentirosos podem misturar-se em suas comunicações, alterando-lhes a pureza e induzindo em erro ao médium e àqueles que o procuram. Eis o maior escolho do espiritismo, cuja gravidade não dissimulamos. É possível evitá-lo? Dizemos alto e bom som, sim. O meio não é difícil, exigindo apenas discernimento. É, exatamente, ou seja, Aliás, estamos aqui... só continuar aqui porque ainda temos aqui mais... Já agora fica... Os bons espíritos aconselham, não ordenam, não se impõem, calam-se naquilo que ignoram. Os espíritos levianos falam com a mesma segurança do que sabem e do que não sabem. A tudo respondem sem se preocuparem com a verdade. Era o que estávamos a falar, não é? Então, estando em casa, não é? E como médiuns, temos que estar muito atentos a tudo isto. Especialmente se quisermos auxiliar aqueles espíritos que nos estão próximos, temos que lhes mostrar através do exemplo, não é? Através do nosso exemplo, que não podemos desanimar. Olha, há uns anos atrás nós perguntávamos a um guia espiritual de um centro espírita onde colaborávamos, perguntávamos o que fazer em determinadas situações quando nós nos deparamos com os nossos próprios obsessores. Ou seja, o médium que recebe mensagens de outros amigos ou de outros espíritos que não lhe são nada, também tem a possibilidade, por vezes, de conhecer os seus próprios obsessores, não é? Divaldo Pereira Franco conta muitas vezes histórias sobre isso, sobre os seus próprios obsessores. Enfim, vários médiuns trazem-nos relatos e você que está a assistir ao programa, que tem mediunidade, provavelmente também já passou pelo mesmo. Então, o que é que podemos fazer? E disse-nos esse mentor espiritual da Casa Espírita que frequentávamos que nada como portanto, ao adormecer ou antes de adormecer, ou então arranjarmos um tempo por dia, é mais fácil depois de um dia de trabalho, nos sentarmos no nosso quarto, fazermos uma meditação, uma oração e conversarmos com os nossos obsessores. E como é que nós conversamos? Nós abrimos um livro dos Espíritos, abrimos o Evangelho segundo o Espiritismo, pensamos em Jesus,
E então estudamos um bocado. Sempre que estamos a estudar um pouco mais sobre a vida, um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, nós o que é que estamos a fazer? Estamos a doutrinar aqueles que nos acompanham. Se gostarem, ficam. Se não gostarem, vão embora. Mas se eles persistem em estar por perto, eles vão dizer assim: bom, se não gostavam de nós por algum motivo, temos que nos render, afinal ela está mudada, afinal ela mudou. É um pouco assim, nós educamos, é através da educação e através da nossa perseverança, não é? Que nós vamos esclarecendo então aqueles que estão por perto, os espíritos que estão ao nosso lado. Um pouco isso. Olha, não tendo mais perguntas, não é? Não havendo perguntas. Estamos a chegar ao fim. Ainda não estão, pelo menos apenas tivemos aqui a participação de um companheiro que expôs precisamente aquilo que acontecia com ele. Fica o convite, porque não fazê-lo também, deixar a sua pergunta, se não terá tempo, já hoje não terá tempo de o fazer, mas se o quiser fazer para que possa ser esclarecido numa outra ocasião, por favor, façam-no, enviem-nos uma mensagem ou para o acontece no centro espírita@gmail.com, ou então aqui através da nossa página do Acontece no Centro Espírita, enviem-nos uma mensagem, as vossas questões, exponham, partilhem connosco as vossas histórias, que muitas vezes é extremamente importante nós podermos tê-las às vezes como exemplos. É uma partilha que será sempre bem-vinda. Já agora só um feedback. O som esteve melhor que da outra vez, para aqueles que nos estão a ouvir. Ouviu-se bem, ouviu-se de forma, enfim, melhor do que a semana passada, que realmente tínhamos aqui, houve quem se queixasse que estava o som um pouco baixo. Exato. Gostávamos de ter da vossa parte. Se puderem dar esse feedback, nós agradecemos. Porque tudo o que fosse, ou seja, para melhorarmos estes diretos, não é? Que para nós foi novidade, tivemos que nos sujeitar assim a esta situação, portanto agradecíamos. Ora, vamos ficar por aqui hoje. Já sabe, estes diretos é sempre complicado. Às vezes não é que a gente não saiba o que dizer, que sabemos, mas é sempre complicado para quem está pouco habituado. Iremos, com toda a certeza, fazer mais diretos. Eu não sei, a próxima semana deve ser um pouco difícil, até porque temos os nossos afazeres e o nosso trabalho, mas se não for em direto, seguramente que será indiferido, será gravado, para estarmos na sua companhia de novo, na próxima quarta-feira, pelas 9 horas da noite e mais. Acontece no Centro Espírita. Já sabe, não se esqueça. Sugiram temas que possam ser do vosso agrado, que queiram ver falados aqui, porque, ao fim e ao cabo, é uma conversa que a nós dá prazer ter, e certamente que partilhar com vocês todos estes assuntos é importante, mas também é importante ter o vosso feedback. Muito obrigada. Exatamente. Estão todos a dizer, Anabela, Cristina, Elizabeth, Valéria, Estela, Carlos, obrigado, muito obrigado pelo feedback. Ora, então, para todos, uma excelente noite, continuação de uma fantástica noite de quarta-feira. Foi um prazer enorme termos estado aqui consigo e seguramente que estaremos de novo ao pé de si, junto a si, na próxima semana, na próxima quarta-feira, às 9 horas da noite, para mais o Acontece no Centro Espírita. Boa noite. E muito obrigado. Boa noite, obrigada. Ok.